Amém? Amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? E todo encontro Ele está presente. Graças a Deus. Estamos vivendo em tempos de batalha, né? Como sempre dizemos. Amém. E na batalha, tudo que você precisa é conhecer seu inimigo. Então, na guerra, você vê que o inimigo ele vai se camuflar de todas as formas para você não perceber que ele está ali. Porque a intenção do inimigo é te surpreender, né? E mesmo nas guerras, né? O primeiro alvo do inimigo é as torres de comunicação. Ele vai cortar toda a sua comunicação para que você não passe, né, as informações para o grupo do qual você faz parte. E assim é o diabo. Entendeu? Você está numa guerra espiritual. Então tudo que ele vai procurar tirar é o seu meio de comunicação. Qual que é o meio de comunicação do cristão? É a palavra. É a palavra de Deus. Então ele está infiltrado na palavra. Amém. Para que você não saiba aonde a palavra real está. É por isso que o mensageiro ele tem nos ensinado que se existe a nota de $1 falso, é porque a verdadeira está em algum lugar. Se existe a palavra falsa, Amém. a verdadeira tem que estar em algum lugar. Agora, pense um pouco. Quantos tabernáculos da mensagem estão abertos nesta manhã? Estou falando só no Brasil. É impossível você citar quantos estão abertos nessa manhã. Então essas pessoas, elas foram enganadas pelo inimigo. O inimigo chegou, ele atacou o meio de comunicação. Essas pessoas não conseguem conversar com Deus, falar com Deus. Deus habita em sua palavra. Então esse é o meio entre você e Deus. Jesus, quando ele morreu, né, antes da ressurreição, ele deixou foi o que para você? A palavra. Aí quando você aprende a palavra como ela é, agora você pode se comunicar com Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, amados? Em Mateus capítulo 11, versículo 27, para que nós possamos introduzir nosso pequeno sermão. Amém? Então a pessoa, ela precisa, o cristão, ele precisa da palavra de Deus. É necessário para ele. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 27. Vamos ficar de pé, amados, por gentileza. Mateus 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém. Bondoso Deus, Aleluia. Pai Celestial, Glória a Deus. te agradeço, Senhor, Sim, Pai amado. por mais um dia. Agradeço pelos meus irmãos presentes, Amém, Deus. Amém. os irmãos que estão acompanhando conosco através da rádio. Aleluia. Pai Santo, abençoe cada um. Que o sinal possa chegar nítido nos lares dos irmãos, ó Pai. Amém. E se por via, ó Deus,
Se por acaso, ó Deus, houver alguma interrupção, que a gravação desse culto possa alcançar seus filhos. Aleluia. Graças a Deus. Peço pelos meus irmãos, pelos enfermos, por cada um, Senhor. Aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em casa. O Senhor conhece seus filhos. O Senhor sabe a maneira correta de alimentar a cada um deles. Te agradecemos e te pedimos, no precioso nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém. Podeis sentar? Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém. Graças a Deus. Então, amados, tudo que o nosso inimigo quer é nos surpreender. Muitas vezes você acha que você está lendo algo corretamente, mas existe algo ali para cegar a sua visão, tanto natural como espiritual. Por isso que eu fiz questão de entrar nesse versículo aqui, né, nesse capítulo aqui de Mateus 11, porque nem tudo é o que você lê. Né? Você vê que o benefício da palavra, ela tem alcançado tantas pessoas. Fiquei feliz com o testemunho da nossa irmã sobre o menino, né, que foi curado. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é Deus. Né? Então Deus fez tantas coisas no nosso meio, que é para você saber que Ele está ali. Deus te dá uma bênção, Deus dá a bênção para o seu filho, não é apenas para você agradecer Ele, é para você tomar uma posição. Você vai dizer, Deus já fez a parte dele, agora eu vou tomar a minha posição. Deus está mostrando para ele assim, ó, eu me preocupo com você. Né? Então temos que nos posicionar. Graças a Deus. Então nem tudo é o que você lê. Então o inimigo ele vem camuflado de várias formas para enganar os filhos de Deus. Então nós já lemos uma vez essa passagem aqui, nós vamos ler de novo. Porque as pessoas aí, elas estão carentes, elas não sabem o que é a palavra de Deus. Eu fiz uma pergunta básica para uma pessoa denominacional. Falei para ela assim, viu? Uma pergunta básica. Essa pergunta básica, se você perguntar para pastores denominacionais, também eles não entendem o básico. Falei para a pessoa assim, viu? Qual que é o nome de Deus? A pessoa falou assim, então, Jesus falou, pedir ao Pai. É tudo que fazer, peça ao Pai. Sabe? Essas pessoas, elas não sabem. Eles não conhecem o nome de Deus. Aí eu falei para a pessoa, falei assim, viu, você crê que Deus é seu Pai? Ele falou, creio. Eu falei assim, então, todo filho sabe o nome do Pai. Após que quando o Davizinho começou a falar, ele já sabia o nome do Michael, da irmã Flávia, porque é filho. O filho sabe o nome do pai. Aí você conversa com denominacionais e eles não sabem o nome do pai. É porque não são filhos, não fazem parte da família. Né? Então a palavra de Deus, ela vai esclarecer sempre algo para os filhos. Os filhos de Deus vão ter sempre uma mentalidade aberta para a palavra. Então aqui onde nós lemos, em Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aí Jesus está dizendo, ó, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Jesus está dizendo que não há possibilidade de nenhum ser humano
conhecer ele, conhecer o Filho, senão o Pai. Ele disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Você observa que tem uma união aqui. Tem algo aqui que somente Deus e seu Filho podem fazer. Então, se ninguém conhece o Filho senão o Pai, como que você vai conhecer o Filho? Se o Pai mostrar para você quem é o Filho. Porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, se o Pai não estiver em você, você jamais vai saber quem é o Filho. Então, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Você observa que o Filho passou para você a compreensão de quem é o Pai. Então, quando você fica com as palavras de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, porque o Pai trouxe aquele ensinamento para o Filho levar aquele ensinamento de quem é o Pai para as pessoas. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. E o Filho é a palavra. Agora, se a palavra não estiver correta, você jamais vai conhecer o Pai. Está entendendo isso? É por isso que eu estou dizendo para vocês que as denominações não podem conhecer o Pai. Não sabem o nome do Pai. Porque não conhece o Filho. Porque não entende o Filho. Então não adianta a pessoa querer saber quem é Deus. O único meio de você saber quem é Deus é através do Filho. E quem é que revela para você quem é o Filho de Deus? É Deus mesmo. Então como que você vai saber quem é Deus? Através da palavra. Quando você entender a doutrina, que a doutrina estiver estabelecida em você, aí o Pai vem na palavra. Porque o Pai e a palavra é a mesma coisa. Aí aquele leque vai se abrir para você. Porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então você tem que ter um contato com o Pai. Através da palavra que o Filho deixou. Então, se você não prestar atenção no que você está lendo aqui, você vai fazer uma confusão e você não vai entender mais nada. Porque nós paramos aqui, ó. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Gente, isso que eu acabei de ler para vocês aqui está errado. Aí você conversa com as pessoas, vão fazer, ele está querendo corrigir a Bíblia. Não. Agora você tem entendimento de quem é o Pai. Você tem entendimento de quem é o Filho. Agora você está dizendo, você está ouvindo essas palavras aqui, ó. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho não pode revelar. Não foi isso que nós leu aqui agora? Ninguém conhece, somente aqueles que o Filho quiser revelar. O Filho não revela. Você leu isso aqui. Você tem que tomar cuidado com o que você está lendo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora você tem que entender isso aqui. Jesus não revela. Mesmo você lendo isso aqui. Eu estou dizendo para você que você tem que tomar cuidado com o que você lê. Pedro, quem revelou para você foi o Pai, Pedro. Jesus não podia revelar. Agora você está vendo aqui, as pessoas podem achar que Jesus está dizendo uma outra coisa. Não. Você tem que entender a doutrina, você tem que estar alinhado com a doutrina. Amém. Porque ninguém conhece o Filho. É o Pai que revela. Não é isso que você leu aqui comigo? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Você vê como que as pessoas têm que prestar atenção no que lê? O único meio de revelação é Deus. O único que pode trazer a revelação para você é Deus. É por isso que você tem que ficar com a palavra que Jesus pregou, e Deus vem na palavra para revelar para você quem é o Filho. Porque o Pai conhece o Filho. E o Pai só pode mostrar para você quem é o Filho através das Escrituras. Que Deus pregou através do Filho. Você entendeu porque Deus tinha que descer aqui? Porque Deus desceu para trazer a revelação. William Branham não trouxe revelação. Paulo não trouxe revelação. Mesmo que eles pegaram a mensagem fora do sistema.
Deus se manifestou para Paulo fora do sistema. Fora do sistema e fora do sistema. É por isso que você vê aqui, ó, você vê as 7 eras da igreja aqui no púlpito aqui, você vai ver que tem uma divisão entre a primeira e a última. Está fora do sistema. Você recebeu a mensagem fora do sistema. Você não faz parte do sistema. Você sabia que a pessoa fala assim, o pastor da igreja e tal. Sabia que o pastor não é da igreja? Ele não é para a igreja. O pastor não foi enviado para a igreja. Olha que coisa, onde vai a mentalidade. Você tem que entender que o pastor, se o pastor for para fazer um trabalho para a igreja, ele vai pegar aquilo que a igreja quer. Porque ele foi enviado para a igreja. Então ele tem que fazer o trabalho da igreja. Amém. O pastor foi enviado para tirar um povo da igreja. O pastor tem que estar fora da igreja. Por isso que muitas vezes pastor não é entendido na igreja. Olha, ele quer separar tal coisa, ele quer fazer isso. Não, porque ele não faz parte da igreja. Mesmo você colocando a ordem da igreja, você tem que entender o que eu estou querendo passar para vocês. Estamos juntos aqui, levando a palavra de Deus. Mas se eu disser para você que eu estou aqui para a igreja, para fazer o trabalho para a igreja, então eu tenho que concordar com tudo que a igreja fala. E não pode. Então tem que ter um pastor fora do sistema. Ele está ali congregando com os irmãos, mas ele tem que ter uma mente fora para tirar os irmãos dali. Amém. Muitas vezes a gente não consegue ser claro, né? Mas não tem como a pessoa não entender isso. Então quem revela a palavra é o Pai. Então o Filho não pode revelar. Jesus não podia revelar para Pedro. Jesus disse, Pedro não podia fazer isso. Pedro, homem nenhum pode fazer isso. Mas o Pai te revelou isso, Pedro. Amém. Entende? Por que a gente volta nesses versículos para vocês não se perderem nele? Alguém pode chegar e apontar para você, falar assim, o Filho revela. Você pensa que na mensagem eles não lêem isso e acham que é dessa forma? É porque eles não sabem quem é o Pai. E você sabe. Amém. Então você sabe como andar na mensagem. E quando você sabe andar na palavra, é por isso que todas as vezes que a gente vai participar do culto de ceia, você vê que ali em Coríntios 23, 11 e 23, né? Onde nós falamos, Paulo diz, no versículo 32, que eu estou com ele aberto aqui, eu vou ler o 28 aqui, ó, onde Paulo está dizendo, ó, examine-se, pois o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. A gente lê esse versículo aqui, todo culto de ceia. Agora, por que Paulo está dizendo assim, ó, examine o homem a si mesmo? Você observa que essas pessoas que congregavam com Paulo, eles tinham a autonomia. Eles tinham um poder tão grande na igreja que eles conseguiam se autoexaminar. Gente, só pode se examinar quem conhece. O profissional, ele monta o seu trabalho ali, né, uma planilha de trabalho, uma máquina, não sei. Mas antes de colocar aquela máquina para funcionar, primeiro ele vai examinar aquilo para ver se está correto. Porque ele tem o conhecimento que ele fez aquilo certo. E se não estiver correto, ele sabe aonde está a falha. Aí ele vai lá e conserta aquilo. Verdade. Sabe? Então antes eu gosto de citar muito a elétrica, né? O Mário trabalha com elétrica. Então ele monta aquele quadro de força enorme. E ele não pode instalar um motor naquele painel enquanto ele não testar, examinar aquilo. Por quê? Porque ele sabe, porque se acontecer alguma coisa, ele sabe, ele conhece. E antes de você colocar energia no quadro, primeiro você vai testar os contatinhos de selo daquilo ali, antes de energizar aquilo.
Né? Então, isso é conhecimento. Né? A pessoa vai levar um animal para o irmão Maico fazer o trabalho dele. Se tiver com algum problema no pelo, o irmão Maico sabe. Ele vai examinar aquele cão, aquele animal, antes de fazer o trabalho dele. Né? Por quê? Porque ele conhece. Então, quando Paulo está dizendo aqui na palavra, examine o homem a si mesmo, é porque aqueles homens são capazes de examinar. Sabe por quê? Porque eles conhecem a palavra. Então, nós examinamos porque nós conhecemos. Então, nós temos que dar graças a Deus por isso. E Deus não é parcial, Ele é imparcial. Deus não julga as pessoas, Deus separa seus filhos. Por isso que Paulo diz assim, ó, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sabe por quê? Deus está mostrando para você onde você está falhando, né? Para você não ser condenado com o mundo, porque o mundo vai ser condenado. E Deus é imparcial, Ele não é parcial, né? Então você já está sendo julgado antes. Vai pensar porque você está na igreja, é um filho de Deus, você não é julgado. Você é. Mas só que essas coisas vêm primeiro para você não ser julgado lá na frente. Amém? Então nosso Senhor não podia fazer nada. Os cultos são repetitivos, mas são muito importantes para o aprendizado. É como se eu estivesse falando pela primeira vez. Para mim, né? Na mensagem desde então, o irmão Brana disse nessa mensagem, no parágrafo 318, ele disse: Jesus disse, nada faço. Então ele não podia revelar, não podia fazer nada. Quem curava não era Jesus, e hoje quem cura não é pastor, não é ninguém, é Deus. A igreja ela curava porque Deus estava no meio dela curando. E isso não acabou. Muitas vezes tem que falar um pouquinho alto para cobrir algumas coisas, né? Isso não acabou. O irmão Breno cita São João capítulo 5, 19, onde Jesus disse: na verdade eu vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Está entendendo agora aquele versículo que nós lemos no começo? A quem o Filho quiser revelar. Agora você está ouvindo Jesus falando aqui, ó. Na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. É o Pai que faz. Amém. Porque tudo não é a metade, né? Tudo quanto Ele faz, Ele é Deus. Tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Irmão Bruna diz, não é isso certo? Quantos conhecem essa escritura? Amém? Amém. São João 19. O profeta disse, ore apenas ore. Uma oração humilde. Somente faça isso. Você não pode fazer nada. Apenas seja humilde e ore a Deus. Tudo Deus fará. Ou melhor, tudo Deus já fez. Hebreus capítulo 2, primeira parte, no parágrafo 58. O mensageiro disse: quando ele chegou na terra, esse ele é Jesus, né? Quando Jesus chegou na terra, Jesus não alegou ser um curador. Ele não disse que era. Você sabe aquele hino que faz tempo que a gente não canta? O Salvador está aqui. Amém? Vocês conhecem, né? Senhor Jesus Cristo, Ele é o
de curador. Não me lembro bem da letra, mas já acredito que é assim. Então, ele é o Salvador, ele é o curador. O Salvador está aqui. Então, tem alguém aqui. O Senhor Jesus Cristo está aqui. Amém. E esse é o curador. Então, você está entendendo que Jesus não podia fazer nada? Porque aquele que fazia nos dias de Jesus, está aqui o curador, o Salvador. É Ele que faz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse não era o homem carne, era o Filho de Deus. Não, era Deus mesmo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Mensagem do parente redentor. Rombrana disse: está certo. Quantos sabem que quando Jesus estava aqui na terra, ele não proclamou ser um curador? Ele era um homem. Vocês estão entendendo isso aí? Um homem não pode fazer isso. Gente, estamos aprendendo sobre aquele versículo que nós lemos. Amém. Então Jesus não podia falar ou proclamar que ele era um curador. Aí o William Branham disse porque ele não podia curar. Jesus disse, ele era um homem. Homem não pode fazer isso. E tem alguém sendo curado a todo tempo. Ele era um homem. Ele disse, não sou eu quem faz as obras. Você crê que Deus está aqui? Amém. Então as obras estão sendo feitas. Porque Jesus disse, não sou eu que faço as obras, mas meu Pai que habita em mim. Então o Pai que habitava em Jesus fazia as obras. Qual foi a maior obra que Jesus fez? Não foi curar enfermo, não foi expulsar demônio, não foi andar sobre o mar, sobre as águas. Qual foi a maior obra que Jesus fez? Alguém pode dizer? A maior obra que ele fez. Não. A maior obra que Jesus fez. Por isso que nós temos que aprender isso. Vocês já sabem, só precisa ser despertado. A maior obra que Jesus fez foi não fazer nada. A maior obra que Jesus fez foi sair da frente para que Deus pudesse trabalhar. Essa é a maior obra que qualquer um de nós pode fazer hoje. É não ficar imaginando coisa. Então quando você deixa a sua mente, você sai da frente e deixa Deus agir, essa é a maior obra que a igreja pode fazer. Não existe obra maior do que essa. Todas essas obras que Jesus fez foram grandes, mas foram muito pequenas, porque não foi Jesus que fez essas obras de curar enfermos, expulsar demônios, foi o Pai que fez através dele. Mas a maior obra que aconteceu foi Deus descer e tomar o controle. E o filho já não podia fazer nada. A igreja não pode fazer nada. A maior obra que aconteceu nos dias de Noé não foi construir a arca, não foram os animais entrar na arca, foi ele se colocar à disposição de Deus para que o trabalho pudesse ser feito. A maior obra que Moisés foi realizada nos dias de Moisés não foi abrir o Mar Vermelho. Não foi nada disso. Foi Moisés deixar Deus tomar controle.
Essa é a maior obra que existe. É por isso que Deus está aqui agora, para tomar controle de novo. Deus está aqui para estar no controle. Para você estar aqui hoje de manhã, vocês teve que deixar algo de lado e deixar Deus na frente para você estar aqui. Vocês saíram da frente para estar aqui. Então observa, todas as coisas grandiosas das Escrituras foi sair da frente. Então Jesus disse: meu Pai habita em mim, Ele faz as obras. Irmão Brana disse: isso é certo. Amém? Amém. Quantos sabem, quando ele estava aqui, ele fez o que o Pai lhe mostrou para fazer. Ele só fez o que Deus lhe mostrou para fazer. Isso é certo? Quantos sabem? Quantos sabem isso? São João 19, ele disse: em verdade eu vos digo, que o Filho não pode fazer de si mesmo coisa alguma. Mas o que ele vê o Pai fazendo, gente, não é que ele ouvia, ele via. Deus mostrava, ele via. Tudo que ele viu o Pai fazendo, isso é certo, o Filho faz igualmente. Então, quando você sai da frente, você espera Deus fazer. Um homem, quando ele deixa as coisas na mão de Deus, ele é visto como um qualquer. Ah, você está vendo a sua família passando necessidade, fulano? Você não vai atrás? Né? Estou atrás de um imóvel, procurando um imóvel para alugar. De repente, não estou dizendo que a minha família não tenha, mas uma família com a mentalidade espiritual, ela vai descansar. Porque ela sabe que no momento certo o Pai entrará em cena. Né? Tudo é no tempo de Deus. Lógico, fazemos a nossa parte, mas tudo é no tempo de Deus. Então, se a coisa não acontece, a gente ficar chateado, é porque não estamos acreditando que Deus está agindo. Amém? Graças a Deus. Mensagem eu sei. Mombrana disse: tudo se tornou possível para nós, porque houve alguém obediente em julgamento. Houve alguém que resistiu o teste, que foi Jesus, que foi tão obediente ao Pai, até que o Pai ressuscitou-lhe na manhã de Páscoa. Porque não era possível que ele fosse detido pela morte. Então, você observa o que a obediência faz, o que um homem sair de cena faz. Antes disso, o irmão Brando está dizendo aqui que tudo se tornou possível para nós, por causa desse filho obediente, por causa desse irmão obediente. O nosso irmão, ele sabia o nome do Pai. O profeta que Deus enviou nesse tempo final, que já se foi, ele sabia o nome do Pai. É por isso que ele disse assim, ó, Deus colocou seu nome em seu filho. Então, se você diz que é seguidor desse mensageiro que Deus enviou, você tem que ter a mesma visão que ele teve. Porque tudo se tornou possível.
Mensagem super sinal, o profeta disse: alguém, como eu disse antes, quer torná-lo um Deus pequenino. O profeta disse: ele era homem. Deus estava usando um homem. Deus estava usando uma carne que ele mesmo criou, a fim de criar por meio dele e trazer por ele muitos filhos. Amém? Então você foi um dos filhos que Deus trouxe através do filho dele. Tudo Deus fez através do filho. Deus deixou a mensagem através do filho, para que os outros filhos pudessem se alimentar dessa mesma mensagem. Nós não podemos sair disso. Então nós entramos ou voltamos muitas vezes em algumas mensagens, porque isso tem que ficar cauterizado na pessoa. Você vê que muitas vezes, faz tempo que eu não faço isso, mas eu já cheguei a postar alguma coisa de primeiros socorros. Então às vezes você vê o passo a passo ali, você tem uma criança em casa, aí você vê o passo a passo, aí seu filho pode vir a ter um engasgamento amanhã, ou você mesmo. Pelo aprendizado que você teve, você sabe como desengasgar a pessoa, como libertar a pessoa disso. Entende? E assim é a palavra de Deus. É o seu primeiro socorro. Você não pode engasgar com a mensagem errada. Aí você vai lembrar dos primeiros socorros, da instrução que você teve. Aí você vai dizer: eu estou pegando o caminho errado, eu estou tomando a atitude errada, eu estou meio na dúvida, eu vou dar uma ligadinha para o irmão Paulo, vou ver se é isso mesmo, né? Ou vou perguntar para o Tiago, vou ver se é isso mesmo. Amém? Graças a Deus. Deixa eu ver quantos minutos eu estou aqui, amados. Há 38 minutos. Graças a Deus. Mensagem: reprovação por causa da palavra, pela palavra. Irmão Bruna disse: um filho. Isso é tudo que precisou. Deus não precisou de mais nada. Deus só precisou desse filho. Amém. Tudo que precisou. Foi preciso um filho para sacudir as nações e conduzir ao Messias. Foi preciso um obediente. Isso mesmo. Deus só precisa de um homem. Isso é tudo que ele precisa. Amém. É tudo que ele precisa em algum lugar. Ele pode ter uma voz. Isso é tudo que ele quer. Tudo que ele quer conseguir. Só um homem. Seu controle. Deus precisa ter o controle sobre isso. Como ele ama conseguir um homem, conseguir alguém que ele possa ter o controle sobre ele. Então você veja que por um homem entrou o pecado e por um homem saiu. Agora, por que Adão pecou? Porque Adão sabia. Só peca quem sabe. É por isso que o cristão, ele não comete pecado, porque ele sabe o que é o pecado, foi revelado para ele. Adão pecou e teve que vir um homem para tirar o homem do pecado. Você vê, foi resgatado a raça humana que caiu através do pecado. Então, se você foi resgatado, você não tem pecado mais. Você tem a visão que Deus deixou para que os filhos dele tivessem. Agora você pode examinar a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Eu sei o que é o certo ou o errado. Eu sei o que é a doutrina. Então você pode se examinar. Então quando a pessoa não examina,
ela morre espiritualmente na mesa da ceia, porque ela não examinou, e ela sabia como examinar, porque a doutrina foi manifestada a ela, e ela preferiu tomar um outro caminho. Não é isso? Graças a Deus. Então, voltando, amado, onde nós estávamos lendo, aqui onde nós começamos a leitura, em Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse pedaço aqui, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Quando você afirma, você está dizendo, o Filho revela. Ele não pode. Mas Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, às vezes a pessoa ela quer correr atrás achando que a mensagem é isso, achando que a mensagem é aquilo, ela vai se cansar. Mas quando você deixa esse cansaço de lado e tenta fazer a mesma coisa que Jesus fez, que foi sair da frente para a palavra se manifestar, você está fazendo a maior proeza que qualquer cristão poderia fazer. Você está tomando um passo que muitos não conseguiram. Diferente de você conversar com um denominacional que não sabe o nome do Pai. Gente, uma pessoa que não sabe o nome do Pai, ela não sabe em que família ela está vivendo. Essas coisas, ela abrangiu tudo. É o que eu falo, às vezes a pessoa ela não quer saber. Você fala do candomblé para a pessoa fica assustada e tem amizade com um católico. Quem crucificou Jesus foi o católico, não foi o candomblé. Então você tem que tomar cuidado com essas coisas. Por que a Igreja Católica crucificou Jesus? É que era uma força demoníaca maior. Era uma força demoníaca maior. Então você não pode ser enganado com essas coisas. Você sabe com quem você conversa. Você consegue colocar prova nas pessoas. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso, acredito, ou de Coríntios, ela podia pôr à prova naqueles que diziam que era pastor e não era. Ela colocava a prova naqueles que diziam que eram doutores e não eram. Mas por que a igreja podia colocar a prova? É porque a igreja ela era capaz de examinar o que ela estava ouvindo. Então hoje você é capaz de examinar tudo que você está ouvindo. Então qualquer tabernáculo da mensagem que chegar diante de você, qualquer pregador, você conhece aonde você está pisando. Você sabe como examinar, porque a palavra foi revelada a você. O Pai te revelou. Então o Pai está aqui para revelar. Uns recebem antes, outros depois. Mas se é um eleito, todos chegarão na mesma unidade da fé, na mesma unidade da revelação. A Bíblia diz: a fé não é de todos. Mas se todos os filhos de Deus ele tem que chegar no mesmo patamar, no mesmo entendimento, é porque eles não são todos. Eles não fazem parte do mundo. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Amém? Amém? Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Aleluia. Amém? O irmão Michael encerra o culto para a gente, canta mais um hino com a igreja, encerramento. Graças a Deus. Graças a Deus.
Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o 38? 38. Amém? Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos ao ídolo do mundo de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos as mãos. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa das transgressões. Jesus tirou-nos da rede, caído a parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levar diante de Cristo nesse mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Deus abençoe todo mundo. Amém. Passar por irmão Zé Mário fazer a oração final. Amém? Amém, irmão? Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã de reunião, Pai. Que a graça do Senhor continue abençoando os seus filhos, Pai. Abençoa o pastor e sua família, Pai, por a palavra que tem trazido aqui para nós, Pai. Que a graça de Deus continue abençoando cada um, fortalecendo, Pai. Senhor, dá uma boa semana para cada um de nós, Pai. Porque se haverá tempo, nós estaremos reunidos de novo em nome de Jesus Cristo, Pai. Para a honra e glória do seu grande nome, Pai. Amém. Abençoa aqueles que não pôde estar aqui, Pai, que eles possam tomar posse da bênção de Deus, hoje para sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Amém.